Ok, então, olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Rita Pimentel. Eu estou aqui, vivo perto da Figueira da Foz, em Quiaios. Eu, durante nove anos, vivi em Londres e muito perto de Londres, com o meu filho e com o meu marido, e foi em Londres que eu tomei contacto, por assim dizer, com um estilo de vida mais ligado, mais conectado, mais até ligado a terapias holísticas. E durante o tempo em que estive em Londres, trabalhei como educadora em escolas Waldorf e foi muito dentro das comunidades das duas escolas por onde eu passei, que senti de facto que havia várias pessoas que praticavam, tinham práticas ligadas ao bem-estar e à saúde, que não me eram tão familiares e que o faziam com bastante, com muita, eu não diria convicção, mas que o faziam com muito, a desfrutar bastante delas e que eu via resultados nos filhos delas também. Pronto, de maneira que eu ao longo destes anos tenho também dedicado a minha curiosidade a, a estudar de uma maneira ou de outra, a ler sobre terapias holísticas e o último ano em particular levou-me a descobrir o mundo das frequências e é sobre este mundo das frequências que eu gostava de vos falar hoje. A frequência é algo que existe na natureza, no universo, na consciência, por assim dizer, e é algo que pode ser usado para nos apoiar na nossa, no nosso bem-estar, na nossa saúde, a vários níveis. Portanto, a frequência já é uma tecnologia que não é propriamente nova, já existe há muitos anos, desde os anos 20 ou 30. Já Nikola Tesla falava de frequência e há inclusivamente aquela. Aquela quote, que nos diz que se queres descobrir os segredos do universo, pensa em termos de energia, vibração e frequência. O próprio Einstein também, no seu trabalho de física, e que estávamos ainda em fase de pré-física quântica, também já falava de energia, e na apresentação que eu vou fazer hoje vamos também tocar em um bocadinho esses temas. Gostava de fazer um pré-aviso, portanto, eu não sou cientista, não sou médica, não sou terapeuta, mas sou alguém que tem mesmo paixão por uma vida mais conectada, por uma vida mais abundante e sou consumidora, como vos comecei por dizer, deste tipo de estilo de vida, de produtos, portanto é neste âmbito que vou aqui fazer a minha apresentação. Então eu vou partilhar convosco o meu ecrã. Eu mais à frente vou também fazer uma demonstração do aparelho, aliás eu vou já mostrar, o Billy está aqui comigo, está a funcionar no programa de coerência, para eu ter a minha energia alinhada de forma coerente. Então, eu vou partilhar convosco o meu ecrã. Aqui está. E agora vou aqui apresentar. Ok, então, se entretanto ficar alguém na sala de espera, eu vou ter que interromper daqui a bocadinho só para verificar que não, para termos a certeza que não está lá ninguém pendurado, porque eu, a fazer a apresentação, eu não tenho acesso
não tenho acesso à sala de espera. Então, o futuro é frequência com o Healy, sim, sim é. Tudo é energia. E porquê? Vamos ver. Então, primeiro só gostava de vos fazer um pequeno enquadramento sobre as origens do Healy. O Healy é uma empresa que foi fundada em 2017, mas que de facto já é uma empresa que é descendente, por assim dizer, de uma outra que existia antes, que é a Time Waver. E eu até gostava de vos contar aqui um bocadinho a história, que também isto tem a ver com o fundador da Time Waver e da Healy. Portanto, ele é alemão, chama-se Markus Schmicker, e o Marcos é uma pessoa que, quando eu não o conheço pessoalmente, mas é alguém que sempre que eu vejo no ecrã, eu sinto que há muita integridade nas palavras dele, há uma grande autenticidade e eu acho que há coisas que, aliás, nós vamos falar sobre isso, que há coisas que logicamente não se explicam e eu sinto quando aquilo, há pessoas que ouvem o Papa falar, ou ouvem o seu ator preferido a falar e sentem esta energia, e eu sinto isso com o Marcos, e não sou só eu, de facto que há ali há alguma aura à sua volta que quase que se vê, porque se percebe que ele não está aqui para fazer pouco. Então, ele fundou a Time Waver em 2007, depois de ter estado, ora, ele tem os seus estudos em física, nomeadamente física quântica. Ele percebeu desde muito cedo, desde os 17 anos, ele já sabia o que é que queria, ele entrou na faculdade aos 17 anos, aliás, e esse já é um bocadinho aborrecente, porque ele é uma pessoa que é bright, ele é muito, muito inteligente, é sobredotado. E então ele percebeu desde muito cedo que a física, da forma como a ciência já naquela altura estava a encaminhar-se, que era algo que não estava a responder às questões que para ele que fazia sentido, é quem sou eu, o que é consciência, para onde é que nós vamos, o que é o universo, o que é a vida, e ele não encontrou de imediato as respostas na ciência, e provavelmente, quer dizer, são perguntas que nós estamos aqui uma vida e se calhar não as conseguimos responder, mas encontramos sempre motivação e inspiração, seja na ciência, ou seja na espiritualidade, ou na filosofia, ou noutras áreas do saber, não é? Que nos fazem, que funcionam como motores impulsionadores para continuarmos nesta busca do nosso caminho, desta nossa missão interior, não é? E o Marcos foi então procurar a espiritualidade e decidiu passar nada mais, nada menos, entre 10 a 12 anos, como um monge védico num mosteiro na Índia. Então ele não passou 10 dias a fazer um retiro, nem passou 10 meses, passou 10 anos, e veio de lá, obviamente, uma pessoa completamente diferente e com uma abertura e com uma visão do mundo que já combinava uma raiz muito forte de física quântica e de espiritualidade. Pronto, esta é a pessoa que é o cérebro e o coração e a alma do Healy. Então ele funda a Time Waver em 2007, depois a Healy em 2017 é fundada. Porquê? Porque a Time Waver é, na verdade, uma máquina, provavelmente alguns de vocês já devem ter ouvido falar, há muitos terapeutas holísticos e das terapias complementares. Eu sei disso pessoalmente através da minha homeopata. Ela já há vários anos que tem uma máquina que se chama máquina de biorressonância. Portanto, há várias empresas que fazem essas máquinas fazem um scan e funcionam com o campo quântico, o campo de informação, e vão emitir, portanto, vão analisar o que é que a pessoa precisa em termos de frequência que precisa em tempo real para ultrapassar algum sintoma, alguma questão, alguma condição que esteja presente nesse momento. Pronto. Mas o Marcos queria de facto algo que chegasse à casa das pessoas de uma maneira mais simples e que fosse mais democrático, por assim dizer.
E então ele quis criar este aparelhinho, deste tamanhinho, portátil, que fosse de fácil uso em casa. E então nada acontece por acaso, eu acho que toda a gente se lembra o que é que aconteceu no ano 2020, nem preciso de dizer, foi precisamente nesse ano que o Healy foi lançado, em 2020. Portanto, o Healy vem com uma missão de dimensão coletiva. Vem com uma missão pelo coração, pela cabeça do Marcos, de querer chegar a toda a gente, e numa altura em que a humanidade estava pronta, nas palavras dele, para receber esta ferramenta, ok? Portanto, a partir de 2022, desde o ano passado, a Healy tem expandido de forma abrupta e tem crescido bastante. Eu vou só, entretanto, verificar aqui a sala de espera, porque de facto eu não quero mesmo deixar ninguém de fora. Eu acho que vou ter que parar a minha apresentação, provavelmente. Ok, não está aqui ninguém de fora. Aqui vou eu novamente fazer o screen share. Ok, pronto. Então, o Marcos, eu ainda há pouco tempo estive a ver não foi uma entrevista, foi uma apresentação que ele fez no Zoom em que ele fala exatamente do percurso dele e do percurso da Time Waver e da Healy. E foi mesmo muito tocante e interessante perceber que a história deste homem é uma história de missão, de alguém que tem uma vida dedicada à ciência e à espiritualidade e que quer trazer esta visão humana, esta não é visão, este lado humano, que é o que da espiritualidade, porque ele acredita que a ciência sem alma é seca, porque não tem, é como se uma ciência que apenas baseada em factos meramente empíricos ficasse desprovida da humanidade, de alma das pessoas, não é? Que estão a fazer. Pronto, então, o Marcos, ele é cientista e investigador de física quântica, foi um monge védico na Índia durante 12 anos e fundou o Centro de Pesquisa Instituto da Consciência, onde trabalha com outros investigadores em física quântica, estudando a interseção entre ciência e espiritualidade. Portanto, isto era aquilo que eu estava a dizer. O Marcos teve o desejo de combinar a sua experiência espiritual de monge com o seu conhecimento científico único de física quântica e em como ele poderia ajudar a humanidade. Ora, é muito engraçado porque quando o Marcos sai portanto, quando ele sai da Índia, do mosteiro em que ele estava, ele volta com uma vontade muito grande de aplicar os conhecimentos que teve, o estudo que teve e também as suas introspeções e meditações, não é, profundas que teve, e ele disse mesmo que ele teve de se reinserir na sociedade, porque ele tinha estado aquele tempo fora, e quando ele regressou à Europa, quando ele começou a perceber, porque nós já vamos falar um bocadinho sobre frequência, e quando ele começou a perceber o que era como é que ele acreditava que a consciência humana funcionava e como é que ele podia criar uma ferramenta que outra coisa, uma ressalva que eu quero fazer. Há palavras que eu não posso usar por uma questão de compliance, por uma questão portanto, de licenças do Healy. Eu não posso usar a palavra cura, por exemplo. Eu não posso dizer que o Healy cura, ok? Vou fazer aqui esta ressalva e vocês já percebem com isto o que é que eu quero dizer. Mas posso dizer que o Healy harmoniza e apoia ou suporta o funcionamento dos órgãos e do nosso corpo.
ok? Pronto, então o Marcos queria então trazer uma ferramenta que viesse apoiar, ajudar a criar bem-estar e mais saúde nas pessoas, mas como ele tem esta visão holística e integral do ser humano, portanto, do corpo físico, o corpo etérico e o corpo espiritual e energético, portanto, ele criou esta maquinazinha com programas que apoiam exatamente a componente física do nosso corpo, as emoções, os estados mentais, mas também com ferramentas ligadas à espiritualidade. Pronto. E quando ele então veio com esta vontade de criar esta ferramenta, usando tecnologia, porque atenção, ele é um cientista e nós estamos no século XXI, não é? Então, como é que nós vamos criar? Obviamente, agora vou fazer também só aqui um pequeno parênteses, que é. Há muitas pessoas ligadas à espiritualidade e ao desenvolvimento pessoal que usam, portanto, usam a homeopatia, que fazem Reiki, ou que têm cristais em casa, ou que fazem mesmo terapia de cristais, ou que usam ervas medicinais, a naturopatia, não é? Ou que fazem cura através dos alimentos. Ora bem, o que é isto? Isto são tudo formas, são elementos da natureza que estão carregados de frequência, não é? E o Healy não vem substituir nada disso, mas vem reforçar, vem reforçar e vem potencializar o uso de tudo isto, de todas estas ferramentas de cura e bem-estar que o homem, a humanidade já usa há milhares de anos. Não é? E são todas naturais, mas lá está, como nós estamos no século XXI e o Marcos é um ser humano e a tecnologia é dos homens, a tecnologia é aquilo que nós quisermos fazer dela. Ora, se a tecnologia não é, portanto, na sua gênese é uma coisa boa, então como é que nós podemos converter a tecnologia numa ferramenta holística que funciona em prol da humanidade, não é? É como um instrumento de bem-estar e potencializador de saúde. Pronto. Então, ele encontra nessas suas pesquisas com quem ele diz sempre: eu não precisei de procurar muito, eu estava tão. Claro, uma pessoa assim está muito alinhada e sincronizada com o universo, e o Marcos diz que as pessoas começaram a vir ter com ele. E então, este Nuno Nina, que é uma pessoa que eu conheci também através do Healy. Ele é investigador, ele é formado em matemática, engenharia de sistemas e bioquímica, fundou e dirige a Clínica de Medicina Integrativa em Lisboa, mas ele está associado, e eu penso que ele até que ele fundou, porque tenho lido sobre isso, ele está associado a várias clínicas de medicina integrativa no mundo inteiro. Pronto. Ele está muito envolvido no campo da eletromedicina e tem desenvolvido aparelhos de uso médico. Ele tem... Peço desculpa. Ok, já descobri como é... boa! Já descobri como é que tenho acesso à sala de espera sem precisar de tirar a partilha do ecrã. Então, ele encontrou o Nuno Nina, e que foi uma pessoa portanto, com quem ele se entendeu muito bem, porque o Nuno já trabalhava com frequência e já fazia a recolha de frequências da vida, da natureza, da matéria e do campo da matéria e do campo da alma, digamos assim. E, portanto, uma outra pessoa muito importante também aqui portanto, que tem contribuído bastante para a Healy, é
o norueguês Jan Polezensky, que trabalha na Clínica de Medicina Integrativa, que se foca também em eletromedicina desde 2008. Ele é também criador dos programas do Deep Cycle, o ciclo profundo, que são... porque eu esqueci de dizer, o Nuno Nina é o criador dos programas, digamos, os programas, eu não quero dizer que são os principais, são os que estão portanto, os fundamentais, aqueles com os quais nós nós começamos a emitir as frequências, a receber, aliás, frequências no nosso corpo. O Nuno criou esse conjunto de programas, que são os programas do ciclo dourado. O Jan Polezensky, ele aprofundou, desenvolveu os programas do ciclo dourado e criou o Deep Cycle, que são programas que vão ainda de forma mais profunda no nosso organismo. Entretanto, pronto, para quem depois na gravação o chat não vai aparecer, mas o Bernardo colocou aqui no chat o link do Nuno Nina, porque ele tem uma academia online gratuita que é fantástica. Quem quiser ir saber mais sobre frequência da boca dele, que ele é que é o especialista, podem inscrever-se e fazer os webinars dele gratuitamente. Pronto, então, o Healy está reconhecido, portanto, há um certificado de conformidade para a União Europeia. Ele é um dispositivo médico para o tratamento da dor, como a dor crónica, fibromialgia, dor esquelética, enxaqueca, e também para o tratamento e apoio de doenças mentais, como a depressão, a ansiedade e doenças de sono relacionadas com isto. Ou seja, isto é o reconhecimento que os senhores doutores da União Europeia deram ao Healy. Mas o Healy é muito mais do que isto, porque o Healy, a base científica da Healy, como eu vos disse, não se enquadra na ciência mais, no ramo da ciência, não é um ramo, na abordagem mais comum da ciência, por assim dizer, uma vez que o Marcos Schmick é uma pessoa tão especial. Ora bem, frequência. O que é então frequência? A frequência é o que mede a energia. E o que é a energia? A energia é... aliás, eu acho que há aqui um slide, este slide eu gosto de falar sobre ele primeiro. Então, a energia está presente em tudo, desde a matéria até a pensamentos, sentimentos, emoções, a nossa conexão, quando nós estamos a rezar, a meditar, aquilo que nós sentimos, isso é energia. Para quem percebe sobre os sistemas dos chakras, sabe que os chakras são pontos energéticos. Isso tem um significado, não é? Em termos de matéria, que eu acho que há sempre, é o que nós gostamos, é a matéria, então, mas vá, matéria palpável, porque tem sido também aquilo que nos foi praticamente incutido desde sempre, não é? Porque nós só acreditamos nas coisas que vemos, e a matéria é isso que vemos, mas já toda a gente sabe que há muito mais há muito mais realidade do que aquela que se vê, ok? Pronto, então, na matéria e mais concretamente no corpo humano, ora bem, o corpo humano é composto por órgãos e nós vamos decompondo. Os órgãos do corpo humano podemos decompô-los em tecidos, que são feitos de tecidos, não é? E os tecidos são feitos de células, e as células contêm moléculas, e essas moléculas contêm átomos. E então é exatamente nessas partículas subatómicas, as mais ínfimas partículas, em que os cientistas começaram a perceber que entre elas havia espaço. Havia espaço. E eles não chegavam a acordo sobre aquilo que estava entre essas partículas subatómicas ínfimas. O que era este espaço
entre essas partículas. Ora bem, uns diziam que não era nada, não acreditavam que ali existisse alguma coisa, outros diziam que havia espaço, apenas espaço, outros diziam que havia energia e outros ainda acrescentavam informação. E é nesta base que a tecnologia e a ciência do Healy funciona, é sabendo que portanto, há comunicação, há algo que existe, que não se vê, mas que há esta comunicação entre as partículas mais pequenas do nosso corpo, ok? Pronto. Deixa-me só aqui ver uma coisa. Ok. Tudo muito bem. Então, voltando atrás, a energia existe, então, nas nossas casas e frequência através de vários tipos de radiações, não é? Portanto, aqui neste gráfico, aqui na zona da lâmpada, onde nós temos uma lâmpada, portanto, todos os raios que são emitidos da luz para a esquerda são aqueles que têm mais ondas, são aquelas que não se vêem, portanto, as ondas do rádio não se vêem, as do micro-ondas não se vêem, as dos infravermelhos também não, mas depois, a partir da luz, já essas ondas são visíveis e os ultravioletas já são mais visíveis e os raios-x também, exatamente, e os elementos radioativos também. Então, isto só para vos dizer, porque às vezes as pessoas perguntam, mas como é que nós sabemos se o Healy funciona ou não? Para já sabemos porque sentimos, ok? Às vezes sentimos também quando estamos a passar a microcorrente, portanto eu neste momento estou a usar os elétrodos num circuito fechado, isto é microcorrente, atenção, e esta corrente por vezes sente-se também, mas há outra função, outro tipo de frequência que o Healy também emite e vibra, que não se sente. E no entanto funciona, sim, funciona, porque nem todas as ondas eletromagnéticas se sentem, não é? Claro. Depois, há um outro exemplo muito interessante que nos faz entender como é que a energia ressoa, como é que as vibrações ressoam umas com as outras. Isto, para quem percebe de música, é mais fácil até de entender. Isto é um diapasão, não é? Quando nós temos um diapasão que começa, que está sincronizado para uma determinada nota musical, ele emite essa frequência dessa nota musical, não é? Pronto. Quando ele encontra, e isto é que é muito interessante, quando ele encontra um outro diapasão que está exatamente a vibrar na mesma frequência, ele começa, essas frequências começam a emitir vibrações simpatéticas. E o que é que significa? Significa, é a mesma sensação, era aquilo que eu há bocado estava a dizer, eu quando ouço o Marcos a falar, a minha frequência, a frequência que eu estou a emitir naquele momento, ressoa com a frequência que ele está a emitir naquele momento. É como se diz em inglês, há um matching, há uma ressonância que se encontra, não é? Portanto, e é isto que vai acontecer com o Healy. O Healy vai analisar a nossa frequência e vai nos dizer, olha, aquilo que tu precisas de harmonizar é isto, isto e isto, para o fígado, para, sei lá, para as dores de cabeça, para o peso, para a tristeza, para a depressão,
o que quer que seja que ele vá diagnosticar, por assim dizer, esta palavra eu também não posso usar, e também nós estamos a falar de diagnóstico, na verdade, porque diagnóstico é uma coisa utilizada na medicina convencional e nós não estamos na medicina convencional, portanto também nem sequer é um termo que nos interessa. Portanto, aquilo que o Healy vai detectar, por assim dizer, vai-te dizer, tu precisas de harmonizar estas frequências, então ele vai emitir essas frequências harmonizadas com as nossas. O que é que isso vai provocar? A nossa frequência vai aumentar. E é o que nós andamos todos à procura, quando vamos todos para as aulas para a yoga, para as aulas de meditação, e quando dizemos, aquela pessoa é tão tóxica, que tem frequências tão baixas. É isto que nós estamos a falar. É isto que nós estamos a falar de um aparelho que está aqui para ajudar-nos a aumentar a nossa frequência. Imagina, quanto mais pessoas usarem o Healy, imagina o aumento coletivo que este aparelho vai provocar coletivamente. Aliás, isto já está a acontecer, não é? Já há milhares de pessoas a usarem o Healy todos os dias, várias vezes por dia. Então, imagina este aumento da vibração que vai ter repercussões ao nível do planeta, porque no fundo a energia está tudo ligado, não é? A energia é este pontinho de informação que nos diz que nós estamos todos ligados uns com os outros, porque nós assim como portanto, eu dei este exemplo de quando eu estou a ouvir o Marcos a falar, há este match da frequência, da minha frequência com ele, estamos na mesma frequência. Isso também acontece quando nós estamos, imagina, acordei, não dormi bem, acordei com uma mota ao pé da janela do meu quarto durante a noite, ou o meu bebê acordou-me várias vezes. Ou sei lá, N coisas, não dormi bem, acordei mal disposto, acordei de repente, e depois já vais atrasado para o trabalho, chegas tarde, ligam-te da escola do teu filho a dizer que o teu filho está com febre, tens que ir buscar à escola. Ou seja, o que é que é isto? É nós estamos a vibrar uma determinada frequência e nós estamos a alinhar-nos exatamente com as frequências que estão a acontecer ao mesmo tempo e que nos depois, claro, depois essas frequências têm uma manifestação na nossa realidade 3D e então essas coisas nós acabamos por magnetizar estes eventos, quer queiramos, quer não, porque são princípios da física quântica. Ok? Pronto. Então, posto isto que eu disse de uma forma humildemente muito simplificada, a física quântica, o Einstein, eu passo a citar, em relação à matéria, temos estado completamente errados. Aquilo a que nós chamamos matéria é energia, cuja vibração foi tão reduzida para ser percepcionada pelos sentidos. Não há matéria. Interessante, não é? O Nikola Tesla diz-nos aquela frase que é muito conhecida, que se queres encontrar os segredos do universo, pensa em termos de energia, frequência e vibração. Ora bem. Então, e o que é o Healy? O Healy é um aparelho de frequência que faz uma leitura da nossa essência, analisando e identificando tudo aquilo que nos está a bloquear e que não está na nossa alma, ou seja, o que está em desequilíbrio. Depois, o aparelho recomenda programas de frequência para libertar o que não está em harmonia com a nossa essência. Portanto, aquilo que eu já vos disse. Depois podemos começar a usar os programas de frequência através do Healy para libertarmos essas energias do nosso corpo físico, restaurando o equilíbrio, coerência e alinhamento. Ora bem, aqui eu estou a falar em corpo físico, mas na verdade estes bloqueios, estes desequilíbrios que o Healy vai detectar no nosso corpo físico, ele também vai detectar bloqueios emocionais e bloqueios espirituais e vai muito para além disso. Muitas vezes portanto, nós também temos modelos que trazem programas que vão mesmo detectar questões que estão presentes de uma forma muito inconsciente e até questões kármicas. É fascinante, é fascinante. E como é que o Healy faz isso? Ora bem, o Healy
O Healy portanto, traz 229 programas no modelo de topo, que é o profissional, tem 144 mil frequências só no Gold Cycle, no ciclo dourado, que é aquele que foi trazido pelo Nuno Nina, e traz um sensor quântico, que é o que o distingue de outros aparelhos de frequência. O que é este sensor quântico? Então, o sensor quântico que o Healy traz é um sensor que vai ter acesso ao nosso... Portanto, lembram-se quando eu há pouco estava a falar deste espaço que existe entre as partículas mais ínfimas do nosso corpo. Portanto, o sensor quântico vai ter acesso a essa informação que está entre as partículas mais ínfimas do nosso corpo, e essa quantidade de informação, portanto, ele vai ter acesso, isso é o campo quântico, é o que eles chamam o campo quântico, e esse campo quântico depois, para quem gosta mais de explorar as questões da física quântica e também da biorressonância, e aliás, o meu querido Bernardo, ele daqui a bocadinho ele vai falar, eu vou-lhe dar a palavra, e ele vai-vos mostrar um livro que ele tem estado a ler, aliás, que ele leu, ele pode-vos falar um bocadinho sobre isso, que é exatamente como é que nós podemos trazer a frequência em termos de campo de informação quântica, como é que podemos ter acesso a informação sobre nós através do campo de informação quântica, e como é que podemos depois, harmonizando as frequências, emiti-las de volta para nós. Portanto, este sensor é este sensor que faz essa análise. E o Healy funciona através de duas aplicações, ok? Isto que vocês estão a ver agora no ecrã, que são estas várias cores, estes retângulos de várias cores, são grupos de programas. Portanto, cada cor, cada retângulo corresponde a um grupo de programas. Como vocês podem ver, há aqui este programa de sono e emprego, há o da vitalização bioenergética, há o da defesa bioenergética, pele e beleza, e os de nutrição digital. Os de nutrição digital são frequências de nutrientes, portanto, daquilo que nós encontramos nos alimentos, nos suplementos. Então, o Healy, como eu disse, traz duas aplicações. Portanto, o Healy funciona, tem um Bluetoothzinho, e esse Bluetooth, vocês estão a ver, ele está a pescar porque ele está ligado ao meu telefone. E o telefone é como se fosse, portanto, as aplicações que nós instalamos funcionam como o monitor do Healy, porque o Healy não traz um monitor. Eu vou-vos mostrar o Healy neste momento. Olha, já me está a dizer que o programa foi concluído com sucesso. Eu estava aqui a correr o programa de coerência. Eu daqui a bocadinho vou partilhar isto no ecrã, mas vocês veem aqui a lista dos programas que eu tenho na minha aplicação para a microcorrente. Então, o que é microcorrente? É corrente elétrica, mas é em microdosagem, por assim dizer. Então, a potência elétrica fornece ao corpo a habilidade de construir e regenerar células. Isto, o Nuno Nina fala imenso disto. E em como esta regeneração celular, que é, na verdade, quanto mais saudável nós somos, mais as células desfrutam desta capacidade de se regenerar, e à medida que vamos envelhecendo ou que temos que estamos em quadro de doença, portanto esta capacidade do corpo perde-se, não é? Mas se nós soubermos administrar ao nosso corpo a voltagem que as células precisam, ela
ela é essencial para as funções que as células desempenham, ok? No transporte dos nutrientes, na função dos órgãos e tudo isso. Quando a voltagem celular está correta, o corpo humano é saudável. Ok. Depois, mas eu se calhar, eu agora, uma vez que o meu Healy até está aqui conectado, eu vou fazer isto, aqui está, vou fazer, vou ligar o meu telemóvel, ok? Vou partilhar o meu telemóvel agora convosco, o ecrã do meu telemóvel para vocês verem como é que isto funciona. Tá? Não está, pois não? Desliguei sem querer e carregava no sítio errado. É a primeira vez que eu estou a fazer isto, portanto. Tá? Tá. Ok, estão a ver? Ok. Isto é o ecrã do meu telefone. Então, este é o ciclo de programa. Eu tenho isto em inglês porque, pronto, vocês já sabem, eu andei por terras de Sua Majestade, o Rei Dom Carlos III. Bem-aja. E então, este grupo de programas tem o puro, cuidado, equilíbrio, ser, energia, relaxamento e libertação, ok? É por aqui que nós começamos a nossa viagem com o Healy. Depois de acomodarmos o corpo, de o adaptarmos, por assim dizer, à utilização das frequências da microcorrente, já podemos curtir aqui na boa. Então, por exemplo, vou-vos abrir aqui a harmonia bioenergética. E como vocês podem ver, tem programas de defesa, que é para o sistema imunitário, os tremores, que é para a febre, porque lembra-se que eu vos falei que o Healy tem que usar termos que estejam em consonância com eu sei, há uma palavra para compliance que eu não me lembro, mas só para vos dizer que a Healy tem de estar em conformidade, não é? Então, para usar termos como febre, sistema imunitário, tinha de estar em conformidade com coisas que eles não querem estar em conformidade, porque fazem as coisas de forma diferente. Portanto, não podem usar os termos que são usados de forma mais comum na medicina, não é? Na medicina mais comum, tradicional. Portanto, temos para as hormonas, para o intestino, circulação, flexibilidade, para os nervos. Depois eu clico, por exemplo, aqui para o sistema nervoso, começo, ele transmite o programa para o aparelho e depois ele emite. Já agora deixa eu transmitir até ao fim e depois nós ajustamos a intensidade que queremos. É preciso beber muita água, aviso desde já, para ter para potencializar as funções celulares, porque as células vão começar a receber a frequência, a microcorrente através das pulseiras, e se nós não estivermos devidamente hidratados, a microcorrente simplesmente não funciona, a frequência não funciona. Pronto, ele acabou de transmitir. Este programa tem uma duração, ele vai dizer, dura 44 minutos, 45, e aqui nós vamos ajustar a intensidade que queremos. No início nós fazemos percentagens de intensidade mais baixas, mas depois podemos usar a intensidade que queremos. É isto que aparece no telemóvel, ok? Pronto, eu agora vou desligar esta aplicação e vou ligar a outra, que é a que fala já que estou com isto ligado, vou passar já a falar da aplicação azul. A aplicação azul na aplicação azul nós não precisamos de usar
os elétrodos, porque ela não funciona através da microcorrente, ela funciona através do sensor quântico, como eu vos falei há bocado, portanto é este sensor quântico através deste modelo, perdão, aplicação, que vai ter acesso ao nosso campo de informação. E, por exemplo, eu vou aqui escolher fazer uma análise de ressonância. E já agora gostava de vos dizer, porque, como eu já vos falei, e obviamente vocês, se quiserem fazer as vossas pesquisas, vocês vão perceber que a frequência está em tudo, não é? Como a frequência, partindo desta premissa, nós podemos usar o Healy para, e atenção, porque portanto, nós podemos adicionar clientes, mas no fundo é perfis, aqui podemos chamar de perfis. Sempre que quisermos adicionar um perfil novo, podemos escolher se é uma pessoa, um animal, sim, eu tenho aqui os meus gatos, uma planta, sim, uma organização, edifício, veículo, grupo, um outro que podemos personalizar. Ora, eu vou escolher eu própria, ele está a detectar o Bluetooth aqui no meu aparelho, e está-se a ligar, portanto o software das aplicações é diferente, e ele ao ligar vai-me perguntar o que é que me dá maior ressonância agora, então eu vou escolher. É muito interessante porque a aplicação azul contém exatamente todos os programas Healy que estão aqui, todos os programas Healy, ok? Que são aqueles que estão na aplicação que nós chamamos a cor-de-rosa, que é a da microcorrente, porque ela é cor-de-rosa e esta é azul, mas também nós vamos encontrar, e eu adoro, e quem já está mais habituado a usar homeopatia ou mesmo terapias mais naturais, vai gostar de saber que o Healy traz os florais de Bach, que são remédios naturais e são homeobotânicos, acho eu, sim, são. Pronto, depois é que já... Mas tem também homeopatia, tem os elixires de pedras preciosas, portanto, ou seja, tem as frequências de todos os remédios homeopáticos, tem as frequências de todos os remédios dos florais de Bach, tem as frequências dos elixires das pedras preciosas do Alasca, também das Australian Bush Flowers, onde é que elas estão, que são os arbustos australianos. Tem os sais de Schussler, que também são homeopáticos, e tem também de outros aparelhos que a Healy também vende, que é o Mag Healy, que eu também tenho um e também adoro, que funciona com a atmosfera, e também tenho acesso aos programas do Healy Watch. O Healy Watch é aqueles relógios que estão ligados também ao telemóvel e que emitem também a frequência através do telefone, mas eu não estou tão por dentro porque não é realmente o tipo de... não é o que me interessa e, portanto, não estou por dentro deste aparelho. Mais programas que nós vamos encontrar, estes programas não vêm com todos os modelos, atenção, a microcorrente sim, a análise de ressonância já só vem a partir do modelo da ressonância, o Resonance Plus e o profissional. A análise de coaching é muito interessante porque é ter um coach em casa, sim. Ora, eu escolho um objetivo, portanto isto é para quem gosta de estabelecer objetivos, para quem gosta de coach, para quem gosta também de fazer manifestação, a lei da atração e tudo isso, portanto é aqui que eu posso escrever qual é que é o meu objetivo. O meu objetivo eu já vos vou mostrar ali no meu slide. O meu objetivo, o meu workshop funciona, corre lindamente, eu estou muito relaxada e à vontade, e depois de eu escrever aquilo só escrever aqui qualquer coisa, workshop funciona lindamente, pronto, depois obviamente vocês aprofundam e
apropriam-se das palavras, que palavras têm força. E depois vou escolher quais são os parâmetros que eu quero analisar. Portanto, o meu workshop está relacionado com o quê? Com o meu equilíbrio emocional, mais com goals, objetivos, sim, e com o quê? O meu potencial, que quero analisar mais a minha autoestima. Ok, com a minha autoestima, se calhar sou uma pessoa tímida, não me sinto tão à vontade, é a primeira vez que estou a fazer um workshop. E então ele vai fazer exatamente esta análise e vai emitir um relatório que vai dizer qual é que é o estado desejado daquilo que nós queremos, o que é que nós queremos atingir para chegarmos àquele objetivo, ok? E eles estão, depois, claro, mais profundamente, eu também vos posso explicar como é que isto funciona. Depois a última função é a análise da aura. A análise da aura e a aura aqui é entendida mais como o sistema de chakras do que propriamente a aura que tem mais a ver com aquela energia que se vê. Há pessoas que veem à volta das outras. É uma aura mais ligada ao sistema dos chakras. Ora, ele vai-me fazer a análise, o Will está aqui ao pé de mim, mas como estamos a falar de ressonância e como estamos a falar de campo quântico, e na física quântica, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, na física quântica, quando se fala em dimensões, portanto, uma das dimensões é o espaço e outra é o tempo, mas no campo quântico o espaço e o tempo não existe, porque não estamos a falar já desta dimensão, desta realidade que nós vemos, da realidade 3D. Portanto, não é como se, é se, e eu não vou ter tabus em dizer isto, porque eu falo abertamente, e aquilo que o Marcos e os especialistas da Healy dizem é que o sensor quântico dá-nos acesso à sexta dimensão, ou seja, está-nos a trazer informação sobre nós como se fosse do futuro, ok? E é por isso que, se nós partimos deste princípio que no campo quântico não há tempo nem espaço, eu posso, através da minha mente, e aqui também eu esqueci de referir, e é muito importante quando nós estamos a aplicar, a usar esta aplicação do campo quântico, da biorressonância, portanto, o poder da nossa mente é fortíssimo, porque essa leitura é a primeira leitura que o sensor quântico vai ter, ele vai ler exatamente, portanto, quando eu estou a fazer o coaching e estabelecer um objetivo para o meu workshop, eu faço uma pausa, eu estou sozinha, ou pelo menos em silêncio interno, e estou com a minha mente exatamente a conectar-me, e o Healy vai fazer essa leitura. Quando estou a fazer a análise da minha aura, igual. Quando estou também à procura de, porque é que eu estou com qualquer coisa na barriga hoje, um desconforto, o que é, o que é que eu preciso, quando vamos fazer a análise de ressonância, também vou-me conectar com esse sintoma, com essa condição. Isso é extremamente importante. Pronto, só para concluir aqui a análise dos chakras, ele depois vai também emitir o relatório chakra a chakra e vai dizer quais é que são os chakras que nós precisamos de harmonizar energeticamente. Ele emite o estado, portanto ele mostra-nos o estado atual, faz essa descrição, o estado desejado e a descrição do estado desejado. Claro que há aqui toda uma série vocês conseguem ver, há uma série de códigos que tudo isto tem
tem um significado e através deles nós podemos perceber que se são coisas que estão mais ao nível mental, mais inconsciente, ou se são questões que vêm que têm a ver com questões karmáticas mesmo, intergeracionais, e é uma análise profunda e muito interessante. É toda uma... eu queria só parar de partilhar o meu telemóvel. Ora bem, só para concluirmos aqui a minha apresentação. Ora, eu vou só... aqui está ela, então. É muito mais fácil, é só fazer double click. Ok, já percebi. Estou sempre a aprender. Bem, então, microcorrente já falámos, aqui está a função da análise. Portanto, nós temos aqui as 3 funções que, atenção, eu volto a dizer, não vêm com todos os modelos. Este só vem com o Resonance, depois Resonance Plus já traz todos e o Professional também traz todos. Mais. Aqui está as bases de dados. Portanto, a intenção que eu coloquei, o objetivo, o meu workshop corre bem, tudo flui, estou relaxada, confiante e alegre. Claro, eu emiti as frequências e estou. E é isto que o Healy consegue. E não são milagres, é ciência. Pois aqui eu também trouxe, pronto, isto também já vos mostrei, os relatórios, e a Aura. Só para vos dizer, acho que há bocadinho, acho que foi sim um bocadinho vaga e até me atrapalhei, portanto a diferença. Portanto, não está relacionada com a reflexão eletromagnética ou iluminada do campo de energia à nossa volta. O Healy conecta-se ao nosso campo de informação para ir buscar os níveis de energia dos 7 chakras. Eu até fiz aqui uma nota, se vocês quiserem anotar este nome, Thomas Carrière, ele é francês, ele vive em Bali, e ele tem um canal no YouTube em inglês, em que ele tem 3 vídeos, portanto, cada um a falar sobre cada módulo da aplicação azul. Portanto, um vídeo para análise de ressonância, um vídeo de 1 hora cada, um vídeo para análise de ressonância, um vídeo para análise de coaching e um vídeo para análise da aura em inglês. Portanto, acho que se vocês estiverem interessados. O programa da aura significa que quando fazemos uma análise da aura, o Healy faz uma medição no momento presente, ao segundo, do fluxo de energia dos chakras a partir do campo quântico. Através de uma intenção consciente, podemos descobrir e depois vibrar as frequências exatas que os nossos chakras precisam para voltarmos ao equilíbrio. Isto é uma descrição, está em inglês, eu não consegui ainda encontrar isto em português, mas aqui é uma descrição do que é que cada programa faz. Portanto, aqui os do ciclo dourado, puro, o cuidado, o equilíbrio, ser, energia, relaxamento, libertação. Para os programas de aprendizagem, aprendizagem sistémica, aprendizagem aguda, a memória, que eu tenho usado, tenho sentido imenso que preciso. Concentração aguda, exame agudo, stress, para os músculos, circulação, performance. Estes são os de fitness, para quem faz desporto e gosta de potencializar, quer potencializar a sua forma física. Os de sono, que são muito bons, e cada um deles vai trabalhar em áreas diferentes do sono, do que seja do corpo, seja o descanso muscular e dos órgãos, dos sistemas do corpo, seja a qualidade do sono, seja o relaxamento mental e emocional. Portanto, o Healy tem programas que vão trabalhar coisas diferentes. Os programas de beleza, para o cabelo, para a pele, para a idade, para as unhas, para a elasticidade da pele. E mais, depois tem para as articulações, para o coração,
para a degeneração adiposa, para os 2 intestinos, para os pulmões, quando se tem tosse, questões do foro respiratório, o sistema linfático, o estômago, a cabeça, a próstata. Tem para a menopausa, para a menstruação, para os olhos, para as hormonas. Portanto, isto já vem nos programas de microcorrente. O coil. Ora boa, não tenho aqui o meu coil. Então, o coil é uma pecinha que portanto, o Healy tem este formato, ok? E o Healy, portanto, é uma pecinha que se compra à parte, mas que vocês até hoje é dia 17, mais 2 dias podem ter gratuitamente. É uma pecinha que se encaixa e que permite fazer os programas de microcorrente sem usar os fios, porque na verdade os programas de microcorrente são aqueles que nós escolhemos diretamente. Olha, hoje estou a precisar para os pulmões, quando não queremos fazer uma análise, por exemplo, e claro, porque cada já perceberam, o Healy emite frequências de forma diferente, e o coil é uma outra forma, uma terceira forma de emitir frequência, que não é através da microcorrente, mas também não é através do campo quântico. Ok? Então, ele trabalha no campo bioenergético através da aplicação da microcorrente no corpo físico. Peço desculpa, estava a ler e não estava a ler do sítio certo. Eu já estava a perceber que estava aqui alguma coisa que não estava bem. Então eu vou ler. O coil, quando o Healy é usado com os elétrodos, portanto com os fios, trabalha no campo bioenergético através da aplicação da microcorrente no corpo físico, ao nível celular. O coil utiliza-se também para transmitir programas IMF, portanto os mesmos que são utilizados em microcorrente, mas utiliza frequências potenciais quânticas antes de estas chegarem ao campo bioenergético e ao corpo físico, ou seja, estas frequências vão primeiro trabalhar o campo o campo quântico antes de chegarem ao corpo bioenergético e físico. O coil também é muito aconselhado para mulheres, por exemplo, quando na altura da menstruação a microcorrente pode aumentar o fluxo de sangue quando estão, sim, durante a menstruação, e é aconselhado usar o coil, ok? Então, porquê agora? Eu acho que já disse porquê. Por mim é Healy já. Porquê? Porque a frequência é o futuro do bem-estar, porque é bioenergia, é a chave para mudarmos a nossa realidade física e emocional. O Healy apoia-nos no nosso processo evolutivo e leva-nos ao nosso próximo nível de crescimento e prosperidade. A humanidade está pronta e o momento é agora. Eu acho que eu podia fazer muitas considerações acerca disso, poderia ferir ou não algumas suscetibilidades, mas a verdade é que eu acho que aquilo que nós passamos enquanto coletivo, enquanto humanidade, nos últimos 2, 3 anos, aliás, desde 2020, não é? Onde sentimos que a nossa liberdade foi tão condicionada, onde nos sentimos empurrados para viver uma certa realidade que foi tida como a única, não é? Em que fomos tão que palavras é que eu posso usar? Estão quase que coagidos a tomar decisões que tinham a ver com o nosso corpo, de forma que nós não estávamos informados, não é? E eu acho que o Healy vem trazer, para mim, quando eu descobri o ano passado, foi no mês de abril, portanto há um ano atrás, eu tenho há um ano, desde maio do ano passado, e para mim foi uma lufada de ar fresco. Eu estava na minha pequena gruta, na minha bolha, estava a planear a minha mudança para Portugal e eu estava
à procura de um caminho novo para mim, profissional, de um caminho de recursos, e eu percebi que o Healy, it's all I need, era aquilo que eu estava a pedir ao universo, e eu acredito, eu sou crente, tenho muita fé, e eu acredito que essa minha prece foi ouvida, e o Healy apareceu-me assim nas redes sociais, através de alguém que eu já seguia há muito tempo, e alguém na América, e o Healy conectou-me com as pessoas que estão na Healy no Reino Unido, portanto, já depois de eu não estar lá, e tem sido esta viagem que faz todo o sentido, que seja agora em Portugal. Vamos abrir os olhos, vamos abrir-nos para formas de estar, de viver, de bem-estar, de saúde mental, emocional, espiritual, de saúde física. Vamos abrir-nos e vamos receber este gift, este presente que o Marcos e que estes cientistas, estas pessoas que querem fazer o bem, que trabalham na ciência, da forma em que eu e provavelmente vocês acreditam, mas que há muita gente que não está na mesma vibração, na mesma frequência, e vamos fazer esta revolução. Eu acredito que o Healy é uma revolução, e eu estou muito grata por estar presente neste momento. Eu gostava... então, portanto, o Healy chegou para despertar o nosso potencial como seres humanos. A sua tecnologia é um método de envio de frequências, tal como os aparelhos de som enviam música para os nossos ouvidos. Sim, nós também não vemos essa frequência, não é? Mudanças complexas e profundas que têm lugar em nós tornam-nos na pessoa que sempre quisemos ser, ou seja, por camadas, não é? Vamos desbloqueando, vamos eliminando estes bloqueios, vamos eliminando desequilíbrios, e vamos chegar à essência, que é quase como o caroço, o magma deste sistema complexo que é o nosso corpo, que é o nosso ser. Então, vamos a números. O Healy está em promoção, eu já vos vou dar os valores. Ele está em promoção, portanto, até ao final do mês. Os modelos, honestamente, que são aqueles que interessam adquirir, porque ter um Healy e não poder fazer um scan quer dizer, é ótimo já ter programas de microcorrente, obviamente, porque aquilo é o que vem nos modelos todos, são os programas de microcorrente, mas ter um Healy sem os programas da aplicação azul, que são os que fazem a análise, para mim, olha, eu já não consigo, já não queria, pronto. Portanto, na sua edição de topo, no Resonance Plus e no Resonance, eles estão com 35% até ao final do mês. Mas só até amanhã, dia 19 de maio, é que eles estão a oferecer, portanto, eles chamam-lhe estes bundles, que com o Resonance eles oferecem o ciclo da alma, que são programas de bem-estar emocional. Com o Resonance Plus tem o bundle de oferta do Coil. Atenção que o Coil é um acessório que custa cerca de 200 euros. E também o ciclo de programas da Alma, e com o profissional eles oferecem o ciclo de programas da Alma e o ciclo de programas naturais, é o ciclo natural que eles chamam, que tem a ver também com planetas, com a Lua, com essa energia. Mas isto é só até ao dia 19 de maio, ok? Então, olha, eu não consigo, eu estou aqui bloqueada, porque tenho aqui uma barra em baixo. Eu estou a partilhar o ecrã, é aqui ainda por cima. Ok, eu vou partilhar, vou fazer apresentar outra vez para ver se isto faz o full screen. Ok, aqui estão eles, já os consigo ver. Portanto, o holístico, que não está em promoção, custa a 1030 euros. O Resonance, que tem estes 35% até ao final do mês, 998. O Resonance
1.667 e o profissional 2.665, portanto isto já com os 35% de descontos, e depois como eu vos disse, se decidirem comprar até o dia 19, até depois da manhã, ainda têm o acessório Coil que vem com o Resonance Plus e com o Professional, e o programa o ciclo de programas da Alma e esse com o ciclo de programas naturais com o profissional. Portanto, estes são os valores. Em Portugal, nós estamos a trabalhar com a Healy Corporate para termos planos de pagamento. Neste momento, aquilo que podemos oferecer, pode-se pagar com cartão de crédito, obviamente, mas também com o Klarna, que é uma coisa que eu, a nível pessoal, nunca usei, mas há essa possibilidade de crédito para quem já tem, já quem usa o Klarna. É isto que eu tenho para vos dizer. O Healy também tem muito a ver com expansão e com abundância, porque tem um modelo de negócio muito interessante, de vendas diretas, que eu estou a adorar, esta viagem, este acompanhamento com as pessoas, este networking, networking assim próximo. E se vocês quiserem saber mais sobre o modelo de negócio, se é algo que se estão a pensar em mudar de emprego, se estão cansados das rotinas, desgastados, enfim, whatever reason, entrem em contacto comigo ou com a pessoa que vos encaminham para este workshop, e eu tenho todo o gosto em falar-vos mais sobre isso. Antes de nós terminarmos, eu gostava muito de ouvir falar o Bernardo. O Bernardo é meu amigo, conhecemos em Londres, ele é português, ele ainda vive bem pertinho de Londres, e o Bernardo acho que tem qualquer coisa para vos dizer sobre o Healy. Ele já o usa, ele já o adquiriu. Bernardo, queres falar? O que queres dizer? Olá, Rita. Estás aí a pescar, estou aí a ver o teu flash. Estou, agora estou a fazer uma Blue Up de Australian Bush Flowers. Ok. Obrigado por me dares esta oportunidade para falar um bocadinho sobre a minha experiência. Eu conheci a Healy através da Rita, que veio cá a casa partilhar com a minha mulher, a Carmen, o seu início de relação com a Healy, e nós, como a Carmen já trabalha com terapias há muitos anos, é entusiasta das terapias holísticas e naturais, e há bastantes anos, e eu, porque vivo com ela toda há vários anos, essa relação e esse desenvolvimento pessoal que ela tem feito com essas terapias, acabo por também ficar fã, porque experimento-as durante toda a nossa vida. E a Rita veio partilhar a sua experiência com a Healy, e nós ficámos, claro, a Carmen muito mais, porque entende se calhar melhor todo este potencial, ficámos logo muito interessados. Na altura, isto foi há cerca de um ano, não tínhamos capacidade financeira para avançar, e então pronto, ficámos durante um ano a tentar nos preparar para o assunto e começar a poupar. Exato, a amadurecer a ideia, procurar informação. A Rita continuou-nos a mostrar algumas potencialidades, e cada vez, pronto, e fez todo o sentido para nós. Começou a fazer logo sentido quando começámos a perceber e a experimentar até a utilização da Healy. Depois, finalmente, passado um ano, conseguimos ter acesso à Healy, e eu estou há cerca de 2 semanas a experimentar pessoalmente todos os dias, nunca falha.
E a Carmen também, as minhas filhas também, não com tanta intensidade, eu estou a ser mais regular. E de facto, posso já partilhar umas coisas que foram nítidas para mim. Eu acordo muito cedo para ir trabalhar e muitas vezes acordava, tipo 3:30 da manhã, acordava. E isto estava a ser muito frequente. E passado uma semana ter começado a fazer o Gold Cycle, que é o ciclo dourado, que é aquele inicial de adaptação, para o corpo se adaptar, deixei de acordar às 3:30 da manhã. Só acordava à hora que tinha que acordar, quando o despertador tocava. Essa para mim foi logo, de caras. Faz Outra uma coisa diferença brutal, porque sono, a faz uma qualidade do diferença brutal. sono é... Sim. Outra coisa que foi logo também de caras é que eu passei a acordar bem disposto, muito mais energizado, muito mais... Parecia que acordava e que o sono tinha sido... como é que se diz? Recuperador, falta-me o termo. Regenerador. Regenerador, exato. Passou a ser uma coisa padrão agora na minha vida. Entretanto, isto começou a fazer tudo aqui um grande sentido. Um upgrade, não é? Porque lá está. É isto, Exato. desculpa lá, Começa Bernardo, logo a mexer na nossa vida diariamente. é isso, bloqueios que já estavas ali a encontrar, o Healy libertou-os. E é esse, quando dizemos upgrade, é isso mesmo, é voltar, quer dizer, nós fomos feitos para dormir, para ter um sono tranquilo, mas por vários motivos. Exato. É óbvio que tem a ver com várias coisas, com stress, com ansiedades, com não vou pagar aquela conta, não tenho, como é que eu vou resolver este problema, tenho uma situação no trabalho. Há uma passagem para outro nível de, sei lá, de equilíbrio, de aceitação, de resolução das coisas, sei lá, é difícil de explicar porque claro. Eu estou há 2 semanas a relacionar-me com ele e, portanto, ainda estou a estudar, ainda estou a aprender. Mas, exatamente por causa disso, comecei a interessar-me tanto pelo assunto que acabei por comprar este livro que se chama The Resonance Effect, que é escrito por uma Caroline McMakin, que ela trabalha diretamente é médica quiroprática nos Estados Unidos. Sim. E ela trabalha diretamente com a Time Waver e com a Healy. Exato. Sim, ela desenvolveu programas para eles. Tem um percurso que relata no livro de um percurso de descoberta, vá lá, não foi ela que descobriu a microcorrente, mas foi ela que começou a perceber que podia utilizar a microcorrente na terapia com os seus pacientes a uma gama brutal de terapias, aliás, de problemas diferentes, associado ao conhecimento dela da quiroprática, toda da anatomia, da manipulação dos músculos, dos nervos, dos tendões e tal, mas aplicando isso com a microcorrente, os resultados que ela relata no livro são fenomenais. A mim deixa-me de boca aberta, de queixo caído, ler os relatos que ela faz. E, portanto, isto foi só uma pequena ajuda, não é? Porque eu já estava a sentir um bocado na minha pele os efeitos da máquina e do device, e agora, ao ler estas coisas, isto faz tudo sentido de uma forma brutal. Portanto, isto é uma informação que está um bocadinho, a informação que está aqui no livro, está um bocadinho escondida há décadas, pela sociedade ou pelo sistema em que nós estamos, mas está aqui, não tenho razões nenhumas para não acreditar no que ela escreve, antes pelo contrário, faz tanto sentido. Claro. E ela não é a única, ela relata aqui coisas de outros médicos, de outras situações, das pessoas que estiveram antes dela a trabalhar com a microcorrente, é incrível. E sim, então, as coisas estão documentadas, são estudadas e são documentadas, sim, mas depois quando não encaixam em determinados parâmetros científicos, acabam por... vão para a gaveta. Exatamente. Ficam guardadas na gaveta. Não interessa.
interessam, porque nós sabemos que a Exato, indústria exato, farmacêutica é poderosíssima exato. E então, voltando à minha experiência, tem sido brutal, tem sido de maneira que faz, para mim só faz sentido estar aqui contigo a falar sobre isto, a dar o meu feedback, a ouvir o que tu tens para dizer para eu poder aprender e acumular mais conhecimento e ainda tenho muito para explorar. Sim, No, sim, eu também, não é? Eu já. um, e, e, e agora estou interessadíssimo em aprender mais e em mostrar às pessoas, à minha família, e aos meus amigos e a quem quer, com quem quer que eu fale, que me diga que lhe dói aqui, ou que tem este problema, ou que tem aquilo, já experimentaste ele, tens que experimentar, porque se resultar, é uma coisa brutal. E não há razão nenhuma para não resultar, porque, quer dizer, porque, eu tenho tido uma experiência. Vou repartilhar outra coisa. Eu tenho uma tendinite no Ah, braço aqui sim, há sim, quase sim, sim. um ano, quando Uhum. estive a trabalhar numa empresa de jardinagem. E que nunca fui várias vezes ao osteopata fazer umas massagens, fazer uma acupuntura, etc, etc. Ficou sempre aqui uma coisa um bocado que eu não podia fazer determinados esforços, etc. E agora comecei a aplicar a microcorrente nesta zona e comecei a ter resultados e eu, por exemplo, dormia um bocadinho incomodado em certas posições e agora sinto um alívio muito maior no braço. Ainda está Sim, cá, mas eu estou a tratar dela e espero que daqui a pouco tempo eu possa ver-me livre dela. sim, sim. Por exemplo, eu tenho muita tendência para acumular tensão nesta zona do pescoço e faço. Porque eu não disse, por acaso eu não tenho aqui, mas portanto, a esmagadora maioria dos programas nós fazemos com as braceletes, mas depois o Healy traz uns autocolantezinhos que nós aplicamos localmente, portanto eu não falei, mas aos programas de estimulação local para estimularem os músculos ou articulações, aí estão eles, portanto nós pomos os elétrodos nas rodelinhas, aquilo tem um autocolante, aplicamos na pele e colocamos, assim, eu geralmente faço à noite, no dia a seguir sinto logo diferença. A minha mãe tem problemas de artroses crónicas na coluna, usa também, sente diferença. Para mim funciona os programas de digestão, dores de estômago, e é muito engraçado porque já aconteceu, assim, às vezes assim em situações mais agudas, acontece que estou a fazer o programa, vou à minha vida, passo e de repente, olha, é verdade, eu há bocado estava aqui com uma dor, depois o que é que lhe aconteceu? Ao ponto, o meu filho teve uma virose, fomos de férias em setembro, ele teve uma virose terrível, teve diarreia vários dias e, e pronto, e depois nós chegámos aqui à Figueira e fiquei eu nessa tarde e eu usei a microcorrente, eu estive muito à rasca, mesmo com umas cólicas terríveis e eu pensei, meu Deus, se eu vou estar assim uma semana, depois foi o que eu pensei, porque o Manel não tinha estado nada bem. E eu apliquei a microcorrente, que foi uma coisa que eu não fiz com ele. Pronto, também depois isto é por questões de regulamentação também não se pode falar em utilização de Healy e crianças. Desculpa. Mas pode-se, pronto, enfim. E então eu usei nessa tarde, fui para o sofá, eu até estava em casa dos meus pais, fui para o sofá, esqueci-me, ao ponto de no dia a seguir ao pequeno almoço, estava a tomar café e pensei, espera lá, mas eu ontem não estive nada bem. Então, mas agora estou a beber café, portanto, só para perceber, ia beber leite de vaca e não sei o quê, eu pensei, bem, e é isso, e sim, a aplicação azul com o programa de coaching é qualquer coisa de extraordinário. Olha, pronto, nós já estamos aqui há mais de uma hora.
Eu vou dizer adeus, vou-me despedir. Eu queria agradecer muito ao Bernardo por ter estado aqui comigo e, Eu é que agradeço. e um grande beijinho para todos e pronto, e vamos ficar em contacto com a pessoa que nos encaminhou para o workshop e se tiverem dúvidas, contactem ou essa pessoa ou eu mesmo, eu mesma. Um beijinho para todos e até breve. Tchau, tchau Bernardo, tchau. Tchau, Rita. Obrigado.